Oh, glória. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Se preocupa não, igreja. Se Jesus voltasse agora, nós estaríamos na glória. Amém? Me encontro alegre por estar aqui para ministrar a palavra do Senhor Deus. Desde já agradeço ao pastor que nos fizeram esse convite, o presbítero Gil, que foi a ponte, o presbítero Leomar, que nos confiaram essa oportunidade, a minha esposa que está aí comigo e toda a igreja. Oh, glória. Irmãos, para não perder muito tempo, livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, somente a parte A do versículo. Atos, capítulo 3, versículo 6. Me encontro alegre, porque Jesus é bom, fiel e verdadeiro. Oh, glória. Todos encontraram? Atos, capítulo 3, versículo 6, somente a parte A do versículo. Amém? Vamos lá. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Oh, glória. Podemos assentar, glorificando ao Senhor. Já tinha alguns dias que o pastor tinha me chamado para vir aqui, só que infelizmente o meu horário de trabalho não estava dando. E hoje, por Deus, estávamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E quando eu estava estudando, meditando, procurando uma palavra, eu me deparei com essa passagem, com este conto, com essa história muito linda, com a história do coxo da Porta Formosa. E quando nós olhamos e meditamos e vamos mais a profundo dessa história, a Bíblia vai nos relatar que este homem, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Desde quando nasceu, já passava por essa dificuldade. Desde quando ele nasceu, ele era coxo de seus pés, não conseguia se mover sem que tivesse a ajuda de alguém. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é que o coxo, ele era colocado à porta de um templo chamado Porta Formosa. Ele era colocado todos os dias naquele templo, simplesmente para pedir uma esmola, simplesmente para ir atrás do seu ganha-pão, simplesmente para buscar algo para se sustentar. Só que me chama a atenção é que eles iam lá e colocavam ele. De tarde eles vinham e tiravam ele. Isso ficou na minha cabeça. Isso eu fiquei martelando, falando: Jesus, por quê? Eles pegam este homem e botam na porta do templo. Pegam este homem e tiram da porta do templo. E Jesus me fez entender que é necessário às vezes passarmos por alguns momentos de humilhação para entendermos que o nome dele vai ser exaltado em nossas vidas. Jesus, ele vai permitir que este homem passe por essa humilhação de ficar à porta do templo pedindo uma esmola. Só que ele não se deparava que a história dele mudaria a partir do momento que ele encontrasse Pedro e João na sua vida. Ele não saberia que a sua história iria mudar certamente a hora nona, a hora que Pedro e João, cheio de autoridade, cheio do Espírito, estavam subindo o templo para orar, para buscar, para agradecer, para falar com Deus. Interessante que eles estavam indo orar, ou seja, estavam indo se encher mais de autoridade. Só que quando eles chegam à porta do templo, a Bíblia relata que aquele homem vai pedir uma esmola e eles vão fitar os olhos naquele homem. Eles param, eles olham
Oh, glória. E eles vão observar aquele homem naquela situação, pedindo uma esmola. E eles vão dizer o seguinte: não tenho prata. Talvez aquele homem, pastor Antônio, já se entristeceu. Se esse homem não tem prata, o que ele vai me dar? Será que é ouro? Aí eles vão dizer: não tem ouro. Aí ele vai falar: agora lascou. Agora acabou de vez. Eu vim pedir uma esmola, ele vem dizer para mim que não tem prata, não tem ouro. O que será que eles vão me dar? Olha que autoridade do cristão. Ó Pedro e João nos ensinando ter autoridade. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Aquele homem esperava um bem material, esperava uma esmola, esperava algo para sustentar aqui na terra. Só que Pedro e João, cheios de autoridade, vem trazendo um Espírito. Que Espírito é esse? Que muda a vida, que transforma o homem, que tira do lamaçal do pecado, que cura o aleijado, que pega o surdo e faz ele escutar, que pega o cego e faz ele enxergar. Não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Irmãos, é de graça. É de graça. Eles deram, eles não venderam, eles não negociaram, eles não fizeram barganha, não trocaram. Eles simplesmente falaram: isso eu lhe dou. Quantas pessoas que vemos por aí querendo negociar, querendo vender, querendo pôr preço, dizendo ser o grande, dizendo ser o maior. Só que quem brilha aqui é Jesus. A autoridade aqui é de Jesus. O nome mais precioso aqui é de Jesus. Aquele que tem valor é Jesus. Presbítero Jacques aqui não faz nada. Quem faz é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta o homem é Jesus. A honra e a glória tem que ser dada a Jesus. Enquanto os homens tentam vender, barganhar, trocar, negociar, eu estou dando de graça o que Ele me deu. Eu estou dando de graça o que eu recebi. É de graça, irmãos. É simplesmente buscar, é simplesmente se curvar, é simplesmente entender que Ele é o nosso único Salvador por excelência. Oh glória! É entendermos que Jesus é o nosso único Salvador por excelência. E Pedro e João, ele vai dar de graça àquele homem, dizendo: aquilo que eu te deu, aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só que aquele homem, ele vai continuar prostrado, a Bíblia nos relata. Ele vai continuar sentado sobre as suas pernas, sem que se movesse. O milagre foi decretado. Só que o homem de Deus e a mulher de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, ele vai fazer simplesmente isso. Ele pega o coxo pelas suas mãos e põe de pé. Na hora que o coxo se levanta, o tornozelo volta para o lugar, as suas pernas começam a se ajeitar, os ossos se encaixam, os nervos se encaixam, a carne começa a voltar de volta ao seu lugar. Pedro e João liberam a palavra. É simplesmente eu liberar a palavra, pastor? Eu tenho que ter o quê? A obra. A obra, ela sem fé, ela é morta. A
fé sem obra ela é morta. Não é simplesmente eu dizer: Jesus, a casa é tua, fica aqui. E eu não vim aqui abrir as portas e falar: Senhor, entra, encha o templo. Jesus nos deu autoridade para ir. Não é simplesmente eu falar e deixar que aconteça, não. É eu pôr a mão no arado. É eu fazer com que o coxo se levante. É eu dar um apoio àquele que está caído. É dar um apoio àquele que está derribado, que está querendo se prostrar, que está querendo se encostar. Às vezes nós chegamos no templo para ouvir, para buscar, para dizer: Jesus, eu preciso, eu quero. E às vezes um dos nossos irmãos fica na porta do templo. Aí nós olhamos e oramos e falamos: Senhor, liberta. Só que às vezes falta de nós mesmos ir lá pegar pela mão dele e falar: Jesus, te liberta. Às vezes falta de mim, de você, é ir lá pegar pela mão daquele que está caído e falar: se você está caído, bora que eu vou te ajudar a caminhar. Você está fraco? Eu estou aqui. Pode me usar como muleta. Você está querendo parar? Monta aí nas minhas costas que eu vou te ajudar a carregar. A salvação é individual. Mas se eu posso fazer com que meu irmão chegue juntamente comigo no céu, eu vou fazer por ele. Se eu posso fazer com que meu irmão que está caído possa chegar até o céu juntamente comigo, eu vou ajudar ele. Eu não vou simplesmente dizer: você tem que ir. Não. É você dizer: você tem que ir, dizer: eu estou passando na sua casa para te pegar. É você dizer: você tem que ir, mas eu estou indo para a tua casa te esperar. É dizermos: você tem que ir, mas às 5 horas eu estou na sua casa. Se você não for, eu vou. Se você não for, eu fico. E aqui nós vamos fazer um culto, porque a palavra diz que onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Aonde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, se eles não podem ir, nós vamos até ele. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não estou fugindo da palavra, mas eu quero que você entenda. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo uma calamidade de cristão aqui na terra. Porque igrejas que adoravam pararam de adorar. Igrejas que se curvavam pararam de se curvar. E nós temos que ir pregar o evangelho. Porque naquele grande dia, Jesus vai dizer: cadê as suas obras? Onde estão as obras das tuas mãos? Onde estão as almas que vocês já ganharam para o evangelho? Onde estão as vidas que vocês evangelizaram? Como será que vai estar a minha e a tua mão? Como será que vai estar a minha e a tua vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu fui? Será que nós vamos poder falar isso? Senhor, eu estava lá. Ele não queria ir, mas eu estava lá juntamente com ele. Às vezes simplesmente falar, irmãos, não vai fazer uma ação. Mas você falar e você demonstrar aquilo que você quer, surge mais efeito. Você falar e você insistir, surge efeito. Quando eu conheci a minha esposa,
Ela começou a caminhar na igreja do seu pai. Nessa época eu estava desviado. Eu morava ainda com meu pai, com minha mãe. E todo dia ela me chamava: vamos na igreja. E todo dia eu dava uma desculpa. Ah não, hoje não dá. Hoje a minha calça está molhada. Infelizmente estou chegando tarde, não dá para mim ir. E todo dia ela ia. Todo dia ela mandava mensagem. Todo dia ela insistia. Aí teve um dia que eu fui na casa dela, ela falou: bora pro culto. Eu falei: hoje não. Ela falou: bora sim. Se você não vai, eu também não vou. E ela já estava arrumada, estava tão bonita. Eu falei: Jesus, eu vou. Eu não vou deixar ela ficar em casa, eu vou com ela. E começamos a caminhar. O Espírito começou a mover novamente meu coração. Começou novamente a arrancar tudo que não pertencia. Porque às vezes quando nós estamos no mundo, irmãos, nós achamos que vamos pegar tudo que está lá fora e preencher o coração. Aí vai preencher o vazio, vai preencher a tristeza. Às vezes a gente acha que é tão bonito ficar lá fora, fazer o que queremos, ir para onde queremos, viver do jeito que queremos. Só que aí chega um momento que nós deitamos em nossas casas, em nossos travesseiros, que nós vemos a solidão. Nós vemos que estamos sozinhos. Às vezes eu chegava na minha casa, eu olhava meu celular, virava para um canto, não via ninguém, virava para o outro, não via ninguém, aí fechava o celular, olhava de novo, não tinha uma mensagem, não tinha ninguém para falar comigo. Aí eu lembrava dos cultos que eu ia quando eu era mais novo, com meu pai e com minha mãe, que eu sentia uma alegria em meu coração, que era duradouro, que se renovava a cada dia, a cada momento. Era uma felicidade que não passava em poucos instantes, porque a felicidade daí de fora, ela vem, ela preenche, mas daqui a pouco ela passa. Aí nós fica perguntando: cadê os amigos? Cadê os companheiros? Cadê a minha família que ninguém mandou uma mensagem? Cadê os meus amigos que eu acabei de ver e agora ninguém manda mais uma mensagem para dizer: vem aqui, Jacques, vem cá. Não tinha ninguém. Muitas das vezes eu chorava. Eu chorava sozinho, porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e não via solução. Não via uma saída, só um vazio no coração. Quem sabe aquele homem da Porta Formosa também não estava assim. Alguém até lhe botava na porta do templo. Alguém até te tirava da porta do templo. Talvez o desejo do coração dele era entrar, era se alegrar, era sentir aquilo que aqueles que estavam dentro do templo sentiam. Só que ninguém tinha capacidade de pegar ele e botar dentro do templo. Ninguém tinha autoridade de pegar ele e botar dentro do templo. Aí vem dois homens cheios de autoridade. Não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho é o nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. E quando Pedro pega pelas suas mãos, ele dá um salto e fica de pé. Irmãos, olha que interessante. Vou encerrar agora. Ele dá um salto e fica de pé. Muitas pessoas nós já vimos receber um milagre, nem sequer voltar para agradecer. Quantas pessoas nós já vimos, ouvimos falar que Jesus curou, que Jesus libertou, nem sequer voltaram para agradecer, nem sequer adentraram dentro de um templo para dizer: obrigado, Jesus, o Senhor me curou, me transformou, me libertou.
Só que este homem, quando ele vai ficar de pé, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entrar para o templo. Eu vou. Ele vai entrar assim, a Bíblia fala, saltando e pulando de alegria, e glorificando, e dizendo que Jesus é bom, e dizendo que Jesus é lindo. Jesus faz um milagre, Ele não vai dar as costas não, pastor. Ele vai entrar dentro do templo para agradecer. Ele vai entrar dentro do templo, talvez possa ser até mesmo para mostrar àqueles que estavam dentro do templo que Jesus ainda faz milagre. Oh glória! Manara brabocondia manaya saios. Ebiarro no que pique dorou no como yaseja. Às vezes no nosso cotidiano nós esquecemos que Jesus ainda faz milagre. Eu disse isso ontem, eu vou voltar a repetir hoje. Jesus, Ele não mudou, Ele nunca mudará. Eu e você que nós mudamos. Eu e você que deixamos as coisas santas de lado. Deixamos as coisas do céu de lado. Sabe por quê? Porque nós achamos mais fácil somente entrar dentro do templo e sair dentro do templo. A gente acha mais fácil somente vir e alguém ver que a gente veio. Às vezes para mostrar um sapato novo, às vezes para mostrar um terno novo, às vezes para mostrar que aprendeu algo. Aí a gente vem no templo e esquecemos do principal: adoração, santidade, fidelidade, e buscar o Senhor todo o tempo, e a todo tempo louvar o Senhor. Você acha que Jesus parou de fazer milagre? Só no dedo eu posso contar uns 8 milagres aqui hoje. O irmão é um, meu pai é outro, eu sou outro, o presbítero Leomar é outro, minha esposa Thalia é outra, a irmã lá atrás é outra. Jesus, Ele ainda faz milagres, irmãos. Jesus, Ele ainda é o mesmo de ontem e de hoje, e eternamente Ele continuará sendo o mesmo. Santo e exaltado é o Senhor. Como eu costumo falar, quando eu aceitei Jesus não, porque eu sempre fui cristão, só que a falta de vergonha na cara, que eu cresci num lar evangélico, essa é a verdade. Às vezes achando que o mundo aí fora é melhor, me fez tomar caminhos diferentes. Meu pai e minha mãe sempre foi cristão, assembleiano, e eu sempre vivi neste meio de assembleiano, povo doido. Eu andava desde novo de calça, eu ia para a escola de calça. Meus amigos falavam: que isso, rapaz, um sol desse aí de calça? Eu falava: não, é porque meu pai e minha mãe é crente, eu também sou crente. Eu sou cristão. Você é de que igreja? Sou da Assembleia. Eu simbatizei com 11 para 12 anos, foi, pai? Com 11 para 12 anos. Com 12 para 13 anos eu já estava falando línguas estranhas. Jesus, que me batizou quando eu tinha 12 para 13 anos, mudou? Não. A gente que esquecemos de buscar, irmãos. Porque quando a gente está naquele primeiro amor, a gente busca mais, a gente anseia mais, a gente quer mais ouvir o Senhor, a gente quer mais estar envolvido com as coisas do céu. Aí vão se passando o tempo, a gente vai entrando no acomodismo, a gente vai entrando numa frieza espiritual. Só que nós não podemos deixar isso acontecer, porque Jesus está voltando. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele vai vir buscar uma igreja santa, que busca em santidade, que adora em santidade. Não é simplesmente adorar porque tem alguém adorando, não. Se alguém não adorar, eu vou adorar sozinho. Se ninguém fizer, eu faço.
Nós temos que aprender, é botar o Senhor Deus na frente, a trindade dos céus, e dizer: Jesus, se ninguém quer, eu quero. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém adorar, eu te adoro. Porque o Senhor, Ele é merecedor, irmão, de toda a honra e toda a glória. Jesus, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, irmãos. Só pelo fato de eu e você, vou finalizar agora, acordarmos com vida, podendo movimentar os braços, as pernas, os dedos, abrir os olhos, poder falar, poder comer, poder andar, é um milagre. Quantos não queriam estar aqui hoje? Quantos não queriam ter o privilégio de ter acordado hoje e ter dito ao Senhor: obrigado, Jesus? E às vezes nós pedimos tanto que esquecemos de agradecer. Então vamos se lembrar como éramos antigamente. Vamos retroceder ao primeiro amor. Vamos fazer igual aquele coxo. Lembrar todo dia do milagre que Jesus fez nas nossas vidas. Entrar pela porta do templo adorando, saltando e regozijando na presença do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.